nasubiri toka kwako Bwana wangu, kama vile angalivyo. Olá, irmãos, boa noite a todos. A paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos entrar aqui no assunto sobre o tema como é fazer do povo comércio. Como é fazer do povo comércio? Então, o tema de hoje é sobre isso. Primeiramente, irmão, para nós entender o que é fazer do povo comércio, nós vamos se lembrar daquela parte de Jesus, quando Jesus expulsa os comerciantes. Então, o que nós devemos pegar nessa história é que os comerciantes, eles vendem, na verdade, eles vendem. Então, é exatamente isto. Então, o que acontece é que os pastores, eles estão vendendo a palavra de Deus, Então, eles fazem livros para vender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus não se pode vender. A palavra de Deus é de graça, tá, irmão? Então, o que acontece? Para ele fazer de vós comércio, é isso que eles fazem. Eles fazem livros. Não, irmão, olha só. Aqui é o livro, a Bíblia. Então, o que eles devem fazer é comprar a Bíblia e dar para as pessoas. Porque toda a verdade está aqui. O livro que conta toda a verdade é esse aqui. Não é para o pastor fazer livros e querer agora tirar coisas da Bíblia, porque os livros que eles fazem, eles tiram palavra. Como, por exemplo, nós temos a palavra Espírito Santo, Espírito, com letra maiúscula, Espírito, que significa o Espírito Santo. Então eles trocam a palavra, ele bota minúsculo, Espírito minúsculo, né? Que significa nós, tá? Então eles trocam as palavras, né? Então no livro dele vai ter coisas nesses livros que a Bíblia não diz e vai contradizer a própria Bíblia, tá? Então, irmão, me acompanhe, veja essa foto aí, você vai ver essa foto aí, daqui a pouco nós voltamos. Então você veja aí, irmão, né, o pastor Paulo Júnior, veja aí o que ele quer. Ele é do judaísmo. O que ele quer é vender livro. Veja a quantidade de caixa que estão fazendo livros para vender. Quer dizer que para ensinar as ovelhas, as pessoas têm que vender a palavra de Deus. E isso está errado. Não é a igreja de Deus. Isso significa, irmão, fazer do povo comércio. Por quê? Porque ele está vendendo o ensinamento de Deus. Ele está vendendo o ensinamento de Deus. Então não é igreja de Deus. Tá, irmão? Então, o que significa também fazer da igreja comércio é você pegar um óleo e abençoar e começar a dizer para o povo que é um óleo ungido, abençoado e não sei o quê. É você pegar qualquer coisa de símbolo, né? Isso aí se chama também fazer do povo comércio. Vender isso e aquilo. Então isso significa, irmão, fazer do povo comércio. A palavra de Deus não se pode vender. O povo tem que carregar isto aqui, somente isto, a Bíblia. E Deus é que vai ensinar. O Espírito Santo, meus amados irmãos, é que ensina a toda a verdade. Não é os livros que esses homens, pastores da teologia do judaísmo, fazem. Se lembre que é o Espírito Santo que ensina toda a verdade. É você indo para a Bíblia, lendo a Bíblia dia e noite. Então, irmão, você veja aí também esse símbolo. Veja esse símbolo aí, que você vê aí essas duas folhas, né? Essa folha aí, essa folha de um lado e essa folha do outro. Da ordem mundial. Esse símbolo é da ordem mundial.
E você vai ver essa folha lá na ordem mundial, que é o globo e a folha. Porque essa folha você vai encontrar nos filmes romanos, no filme de César, né? César, ele tem essa folha aqui, a folha. César, ele tem a folha aqui. Então são símbolos dos impérios deste mundo. São símbolos de políticos dos governos dessa terra, né? São símbolos dos reinos dessa terra, do mundo. Então você veja que o pastor Paulo Júnior, ele está preocupado, irmão, é de vender, é de ganhar dinheiro. Como eu já falei, a palavra de Deus, ela não se vende. O outro detalhe que eu quero falar para vocês, irmão, é que a Bíblia diz assim: uns pregam a palavra por dinheiro, assim como o Paulo Júnior, pastor Paulo Júnior, todos os pastores da teologia, eles pregam somente por dinheiro, porque os pastores se apacentam a si mesmos, eles se preocupam mais com sua família, com o bem-estar e não com as ovelhas. Então por isso que eles falam muito de bênçãos, de milagre, campanha. Isso não é evangelho. O povo precisa da palavra de Deus. O povo precisa, meus amados irmãos, de conhecimento da palavra de Deus, para não se perder nesse mundo, para não ser enganado por ninguém nesse mundo. Então tem a outra parte, irmão, que diz: eles pregam por discórdia, né? Eles pregam por discórdia. E outros pregam por pregar. Então nós vamos aqui dar a explicação dessas três coisas, tá? Então vamos começar por dinheiro. Que o pastor, o profeta, ele prega somente por dinheiro. Ele não está pregando para salvar a vida, não está preocupado com as ovelhas. Ele quer pregar por dinheiro. Entende? Então ele vai falar de Cristo, vai falar sobre o pecado, ele vai falar das coisas da Bíblia, mas ele só está pregando por dinheiro. Então, isso significa que é pregar por dinheiro, né? E tem outra parte, aquela outra parte que diz: eles pregam por discórdia. Então eu vou dar a explicação para você, irmão. O que é pregar por discórdia? Então vamos lá, olha só. Essa igreja aqui acredita em trindade, três, que existe três deuses. Já essa outra igreja acredita que existe dois deuses, o Pai e o Filho. Quem é que está falando a verdade aqui? Então, eu quero mostrar para vocês aqui, irmão, que já há uma discórdia, né? Aqui há uma discórdia, né? Esse acredita em trindade, e esse acredita em divindade, né? Dois deuses. Então, quem é que está certo aqui? O que está certo, irmão, é isso aqui, que acredita na divindade, que é dois deuses, o Pai e o Filho, né? E o Espírito Santo, tá? Que isso aí eu vou trazer depois a explicação sobre isto, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe três, eu acredito em três: a palavra, o Espírito Santo, a palavra, o Pai e o Espírito Santo. Eu acredito em três. Depois eu vou trazer essa explicação, irmão, sobre isto, tá? Vou trazer. Então eu acredito, irmão, nessa igreja aqui, eu acredito nessa igreja aqui, que acredita em dois deuses, né? E existe três, que a palavra completa os três, tá? Eu vou trazer depois esse assunto. Então o que acontece, irmão? Essa igreja está discordando. Essa igreja ela vai discordar dessa outra aqui. Então, essa prega por discórdia, né? Então tem muitas igrejas pregando por discórdia, né? E tem muitas igrejas pregando por discórdia. A outra coisa é que quando o pastor é expulso dessa igreja,
Então esse pastor, ele vai abrir uma igreja. E esse pastor, ele vai pregar ao contrário a esta igreja. Então esse pastor, ele vai pregar por discórdia, né? Porque foi expulso dessa igreja, né? Como nós vemos aí muitos pastores pregando contra a outra igreja, discordando da doutrina da outra igreja. Então isso significa pregar somente por discórdia. E esse pastor não está pregando para salvar a vida, para ganhar alma para Cristo, para salvar a vida. Ele não está preocupado com as ovelhas. Ele está preocupado por dinheiro, é pregar por discórdia. Sabe? Eu já vi cada doutrina discordando da Bíblia, terrível, muito terrível. É cada igreja com doutrina terrível, discordando da própria Bíblia. Então eles fazem isso para ganhar a pessoa, encher a igreja. Então as pessoas vão achar que a igreja verdadeira é daquele pastor que se afastou, que foi expulso, né? Então as pessoas vão acreditar naquele pastor que foi expulso dessa igreja. Porque esse pastor ele vai inventar a palavra, vai inventar a doutrina contra essa igreja. Então é assim que acontece, irmão. Eles estão pregando, a maioria, são muitos, estão pregando apenas por dinheiro, outro pregando somente por discórdia contra aquela outra igreja que ele foi expulso, tá? Então, irmão, existe a outra parte, que eles pregam por pregar. Então existe essa outra parte, que são 3, tá? Eu já expliquei as 2, vamos para a última. Então, irmão, tem muitos que pregam somente por pregar. Por pregar. Não está pregando para salvar a vida, não está pregando, não. Só pregam por pregar. Mas quem são esses que pregam por pregar? No YouTube nós temos muitos. Nós temos ímpios que pregam, né? E prega da palavra de Deus contra aquela igreja. Nós temos muitos ímpios pregando por pregar, porque eles querem ganhar dinheiro, querem ganhar likes, querem ganhar seguidores. Então esses estão pregando por pregar, né? Para ganhar like, inscrição e dinheiro, né? Então esses estão pregando por pregar. Não estão preocupados com a salvação, não estão preocupados com a vinda de Deus, eles não estão nem aí. Eles estão preocupados em ganhar dinheiro, em ganhar seguidores. Então esses só pregam por pregar, tá? Como tem também pastores, né? Eles pregam por pregar. Não está preocupado com sua salvação, não está preocupado com as ovelhas. Então, todos esses pastores que pregam por dinheiro, outros pregam por discórdia contra a outra igreja, eles todos estão pregando por pregar. É por dinheiro, é por discórdia e não estão preocupados com salvação de ninguém, nem pela sua própria salvação, né? E é por isso que a Bíblia diz: o que adianta salvar as pessoas e ele mesmo perder a sua alma? Quem é essa pessoa, irmão? Então, é o que eu acabei de dizer. Então os pastores, eles pregam por pregar, porque ele está pregando por dinheiro. O outro está pregando por discórdia, né? Pregando por discórdia, indo além da doutrina do Senhor. E outros pregam por pregar. Então, isso significa que essas pessoas estão salvando vida, a alma, por causa da palavra, tá, irmão? Por causa da palavra de Jesus. E ele mesmo vai perder a sua alma. Por quê? Porque ele não está preocupado da sua salvação, não está levando a sério o juízo de Deus. Então ele não está levando a sério o juízo de Deus, a justiça. Não, então, o que adianta ele salvar as pessoas e perder a sua própria alma? Porque ele não está preocupado com as ovelhas, ele está preocupado com o dinheiro, né? E todos eles se preocupam com o dinheiro, de vender livros, é somente isso, né? Mas muitas vidas, irmãos, vão ser salvas até por esses falsos pastores, por esses falsos profetas. Muitas vidas vão ser salvas. Por quê? Por causa do nome.
quando tudo acontecer na terra da grande tribulação, as pessoas vão se lembrar dos verdadeiros cristãos, as pessoas vão se lembrar do que foram pregada para ela. Então elas vão clamar a Deus por socorro na grande tribulação. Então Deus vai socorrê-la. Mas nem muitas pessoas vão clamar, irmão. Nem muitas pessoas vão clamar o nome de Deus. Vão viver desesperadamente, vão querer se matar, mas a morte fugirá. Nem muitas pessoas vão clamar o nome de Deus. Vão viver em desespero, na loucura. Vão viver na loucura, desesperado. Entende? Então é isso aí, irmão. Então você viu essa foto aí do pastor Paulo Júnior? Você veja, irmão, como você está vendo essa foto aí. É Igreja do Comércio. Palavra de Deus, irmão, não se pode vender. A palavra de Deus não se pode vender. Eu jamais vou pegar a Bíblia, começar a fazer um livros para vender, não. O que eu posso fazer é comprar a Bíblia para dar para os irmãos e dizer para eles: busque a Bíblia dia e noite, obedeça a Jesus. Jesus falou, examinar a Escritura. Então, eu como pastor, eu estou falando aqui o exemplo, irmão, sabe? Eu não sou pastor, não. Estou dando um exemplo. Eu como pastor, eu ia ensinar às ovelhas o verdadeiro Evangelho, os mistérios da Bíblia, e eu vou dizer para as ovelhas lerem a Bíblia dia e noite, para perceberem e ter a mesma mente do pastor. Ela tem que ler a Bíblia, para saber quem realmente está ensinando a ela, se é o verdadeiro pastor ou o falso pastor, né? Se é realmente uma ovelha que está ensinando a ela, ou se não é um lobo ensinando as ovelhas. E é por isso que Jesus falou, Deus é quem ensina, o Espírito Santo é quem ensina toda a verdade, né? Não é o homem, irmão, não é o homem que vai ensinar toda a verdade para a pessoa ter a certeza. O que o pastor tem que fazer é ensinar a Bíblia, né? Pegar a Bíblia aqui, contar a história e trazer para a edificação para a igreja, e as ovelhas vai ter que ler a Bíblia para conhecer toda a verdade, porque é o Espírito Santo que confirma toda a verdade, da qual o pastor aprendeu também com a Bíblia, né? E o Espírito Santo que ensinou toda a verdade para o pastor, também o Espírito Santo vai confirmar para a pessoa, para as ovelhas que está buscando a Bíblia dia e noite. E é assim que todos nós na igreja temos a mesma mente, se buscar a Bíblia dia e noite. Tá, irmão? Então o erro dos cristãos, o erro do povo de Deus é não examinar as Escrituras. E é por isso que estão sendo enganadas pelos pastores da teologia, porque não buscam a Bíblia e é fácil de ir acrescentar na Bíblia por causa do judaísmo, da língua hebraica, de grego, não sei o que, latim. É fácil das ovelhas ser enganadas, porque eles sabem que milhões de ovelhas não buscam a Bíblia. Então é fácil desses lobos que faz de vós comércio enganar vocês. Então nesse fim dos tempos, irmão, é hora de vocês se acordarem e buscar a Bíblia. Porque Deus falou que quem não tiver entendimento, sabedoria, vai se perder no engano dos próprios pastores da teologia, dos lobos, os bodes. Tá, irmão? Então tá aí, irmão, toda a explicação, o que significa fazer de vós comércio. Fazer de vós comércio. Então, tem uns que não precisa vender óleo, não precisa vender lenço, mas eles vão criar simbolismo de coisas material, né? Que isso aqui cura, esse lenço cura, esse pano cura, essa água cura, e assim vai enchendo a igreja, iludindo as pessoas. Então eles vão citar versículo bíblico que Paulo pegou o lenço e vai citar. Irmão, aí vai ficar todo o tempo pregando de bênção, de milagre,
de bênção, de cura, milagre, mas e a palavra? Mas e a palavra, o mistério de tornar as ovelhas sábias? Então isso não é evangelho, irmão. Esses pastores que pregam de milagre, de bênção toda hora, todo culto tem milagre, tem bênção, tem milagre, e simbolismo de óleo, de água, mas e a palavra? Não, irmão. O mais importante dentro da igreja é a palavra. É pregar palavras para as pessoas. E aquele que estiver fé vai ser curado espiritualmente, sem precisar de simbolismo, de água, de lenço. Porque as pessoas estão indo para a igreja atrás de milagre, atrás do lenço, atrás da água, mas eles não estão preocupados, irmão, com a palavra de Deus, tá? Que Deus, irmão, abençoe a todos vocês, em nome de Jesus. Amém. Eu estou aqui de chapéu. Estou aqui de chapéu porque eu rapei aquela cabeleira, né? Eu rapei, né? E por isso que eu estou de chapéu aqui, né? É pecado? Claro que não. O que eu não posso é orar a Deus com a cabeça coberta. Ou se não dentro da igreja com um chapéu na cabeça, não. Aqui eu estou em minha casa, né? Não estou orando. O que não pode é você orar com a cabeça coberta, com o chapéu, né? É porque eu rapei a cabeça e a cabeça pelada é horrível, né? A pessoa fica parecendo um pinto molhado, tá? Então, irmão, que Deus abençoe a todos vocês, dê entendimento, tá? É momento de vocês se despertar nesse fim dos tempos. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, amém. Il était là pour me consoler. Hey, mon meilleur ami, mon ami de tout le temps, toujours prêt à me consoler. Yahweh, mon meilleur ami, moninga nanga ya motema, akuti sanga na famia bonzambe, na betelo lisolo ya camarade nanga.